Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 240º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Crônicas, capítulo 2, versículo 17 ao capítulo 5, versículo 1, livro de Provérbios, capítulo 26 e o livro de Romanos, capítulo 9, versículo 30 ao capítulo 10, versículo 21. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de 2 de Crônicas, capítulo 2, versículo 17 ao capítulo 5, versículo 1. Preparativos para edificar o templo. Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que Davi, o seu pai, havia feito. E acharam-se 153.600. Destes, Salomão designou 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. Salomão edifica o templo. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no 2º dia do 2º mês, no 4º ano do seu reinado. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus. 27 metros de comprimento por 9 de largura, segundo o padrão antigo. O pórtico diante da casa tinha 9 metros no sentido da largura do lugar santo, e a altura era de 54 metros. Salomão revestiu o interior do pórtico de ouro puro. Também fez forrar de madeira de cipreste a sala grande, revestiu-a de ouro puro e gravou nela palmeiras e correntes. Também enfeitou a sala com pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim. Revestiu de ouro a sala, as vigas, os umbrais, as paredes e as portas, e esculpiu querubins nas paredes. Fez o Santo dos Santos, cujo comprimento era de 9 metros. Segundo a largura da sala grande, e a largura também era de 9 metros. Revestiu o seu interior com 20 toneladas de ouro puro. O peso dos pregos era de 600 gramas de ouro. Também revestiu de ouro os cenáculos. Os 2 querubins. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira e os revestiu de ouro. As asas estendidas dos querubins mediam, juntas, 4,5 metros. A asa de um deles, de 2,25 metros, tocava na parede do templo, e a outra asa, igualmente de 2,25 metros, tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 2,25 metros e tocava na outra parede.
E a outra asa, igualmente de 2,25 metros, estava unida à asa do outro querubim. As asas destes querubins se estendiam por 9 metros. Eles estavam em pé, com o rosto voltado para o santo lugar. Salomão também fez o véu de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, e mandou bordar nele figuras de querubins. As 2 colunas. Salomão fez também diante da sala 2 colunas de 15,5 metros de altura, com um capitel de 2,20 metros sobre cada uma delas. Também fez correntes como as do Santo dos Santos, e as pôs no alto das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas correntes. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A coluna da direita deu o nome de Jaquim, e a coluna da esquerda deu o nome de Boaz, o mar de fundição. Salomão também fez um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Fez também o mar de fundição, redondo, de 4,5 metros de uma borda até a outra borda, e de 2,20 metros de altura. E a medida da circunferência correspondia a um fio de 13,5 metros. Por baixo da sua borda, ao redor, havia figuras de touros, 10 a cada meio metro. Estavam em 2 fileiras e foram fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 60.000 litros. Outros utensílios para o templo. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda. Nelas era lavado tudo o que se usava nos holocaustos. O mar de fundição, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 candelabros de ouro, segundo havia sido ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, bem como as portas deles, as quais revestiu de bronze. E pôs o mar de fundição ao lado direito para o lado sudeste. Depois Hirão fez as panelas, as pás e as bacias. E assim ele terminou de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas. Fez também os suportes e as pias sobre eles, o mar de fundição com os 12 touros por baixo. Também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios que Hirão-Abi fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze purificado. O rei os fez fundir em terra barrenta, na planície do Jordão, entre Sucote e Zereda. Salomão fez todos estes objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os candelabros com as suas lâmpadas de ouro puro para as acenderem diante do Santo dos Santos, conforme havia sido ordenado. As flores, as lâmpadas e as pinças eram do mais fino ouro. Também os apagadores, as bacias, as taças e os incensários eram de ouro finíssimo.
Quanto à entrada da casa, as portas de dentro dos Santo dos Santos e as portas do santo lugar do templo eram de ouro. As dádivas de Davi são colocadas no templo. Quando Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e todos os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa de Deus. Amém. Compreendendo o livro 2 de Crônicas, capítulo 2, versículo 17 ao capítulo 5, versículo 1. No capítulo 2, exposição bíblica dos versículos 17 a 18. Salomão recrutou israelitas e habitantes estrangeiros para ajudar na construção do templo. Milhares de trabalhadores israelitas cortaram a madeira no Líbano por um mês e depois voltaram para casa por 2 meses. Enquanto milhares de trabalhadores estrangeiros cortaram e trouxeram pedras enormes das montanhas sob a supervisão de capatazes israelitas. Referência: 1 de Reis, capítulo 5, versículos 13 a 18, capítulo 9, versículos 20 a 23. O fato de os gentios trabalharem juntos com os israelitas sugere que o templo era, de fato, uma casa para todas as nações. Não devemos pensar que esses habitantes estrangeiros eram tratados como escravos, porque a lei de Moisés proibia claramente tais práticas. Referência: Êxodo 22, versículo 21, capítulo 23, versículo 9 e Levítico 19, versículos 33 a 34. Continuando, capítulo 3, compreensão no versículo 3. O mundo antigo tinha um côvado curto e um côvado comum, de quase 46 centímetros, e um côvado longo, de quase 54 centímetros. O côvado comum, o antigo padrão de medida, foi usado para o templo, que formou as dimensões listadas. O pórtico ficava na frente do templo, e um pátio para os sacerdotes cercava o santuário. Ele era separado de um pátio externo por uma parede feita de blocos de pedra e madeira. Conforme capítulo 4, versículo 9, as portas do templo estavam voltadas para o leste, assim como a porta do tabernáculo. Compreendendo o versículo 14, na extremidade ocidental do lugar santo, a quase 20 metros das portas estavam pendurado o belo véu que separava o lugar santíssimo. A divisão criava uma sala em forma de cubo, medindo 9,4 metros de cada lado. No tabernáculo de Moisés, o lugar santíssimo também era um cubo, mas ele tinha apenas 4,57 metros de cada lado. Na verdade, as dimensões do templo eram o dobro das do tabernáculo, 27,43 metros por 9,14 metros, em verde 17,31 metros por 45,57 metros. As paredes do lugar santíssimo eram revestidas de madeira de cedro e cobertas com ouro, conforme 1 de Reis, capítulo 6, versículo 16. E o chão era feito de tábuas de cipreste folheadas a ouro, conforme 1 de Reis, capítulo 6, versículo 15. Até os pregos usados no lugar santíssimo eram folheados a ouro, conforme 2 de Crônicas, capítulo 3, versículo 9. A Arca da Aliança do Senhor foi colocada mais tarde no lugar santíssimo, conforme capítulo 5, versículo 7. Continuando, capítulo 4, trago o versículo 1. Os móveis do templo eram importantes para os sacerdotes, pois, sem a mobília ordenada por Deus, eles não podiam realizar seu ministério ou agradar ao Senhor. Ao se aproximar do templo pelo leste, o indivíduo chegava à entrada do pátio interior dos sacerdotes. Era esta a entrada que o povo trazia os seus sacrifícios e ofertas a serem apresentados ao Senhor. À direita, em direção ao norte, ficava o altar de bronze, de 2,78 metros quadrados e 4,57 metros de altura, onde o fogo era mantido aceso e os sacerdotes ofereciam sacrifícios.
conforme Êxodo 27, versículos 1 a 8, capítulo 38, versículos 1 a 7. A altura do altar sugere que possivelmente houvesse degraus ali que levavam a uma saliência superior na qual os sacerdotes podiam ficar e misturar, conforme Ezequiel 43, versículos 13 a 17. Alguns estudiosos acreditam que o altar propriamente dito não tinha 4,57 metros de altura, mas ficava em uma base de pedra que o fazia atingir essa altura. O altar do tabernáculo tinha apenas 1,37 metros de altura. Versículo 6 e sua compreensão. Provavelmente havia um sistema para retirar pequenas quantidades de água do mar para que os sacerdotes pudessem lavar as mãos e os pés. Mas esse sistema não é explicado no texto. Talvez houvesse torneiras na base da pia. Se os sacerdotes não mantivessem mãos e pés limpos enquanto ministravam no templo, eles corriam perigo de morte, conforme Êxodo 30, versículo 20. Nas Escrituras, a água para beber é uma imagem do Espírito de Deus, conforme Jó 7, versículos 37 a 39, enquanto a água para purificação é uma imagem da Palavra de Deus, conforme Salmos 119, versículo 9, João 15, versículo 3 e Efésios 5, versículos 25 a 27. Enquanto os sacerdotes trabalhavam para o Senhor no templo, eles se contaminavam e precisavam ser purificados. De igual modo, enquanto servimos ao Senhor, também podemos nos contaminar e precisar ser purificados pela palavra de Deus. Jesus retratou uma verdade em João 13, quando lavou os pés dos discípulos. E eu encerro a compreensão de 2 de Crônicas, capítulo 2, versículo 17 ao capítulo 5, versículo 1. Trago a exposição bíblica dentro do capítulo 4, versículo 7 a 8 e 19 a 20. O tabernáculo que Moisés construiu tinha apenas uma mesa para os pães e um candelabro de ouro com 7 lâmpadas nele. Mas o templo tinha 10 mesas de ouro e 10 candelabros de ouro no lugar santo, 5 de cada ao longo da parede norte e o restante ao longo da parede sul. As lâmpadas davam luz necessária para o exercício do ministério no lugar santo. Vamos para a leitura no livro de Provérbios, capítulo 26. O tolo. Como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. As pernas do coxo pendem bambas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Como o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O preguiçoso. O preguiçoso diz: um leão está no caminho. Um leão está no meio da rua. A porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Outros provérbios.
Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é aquele que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a discórdia. O que o carvão é para as brasas e a lenha é para o fogo, o briguento é para acender uma discussão. As palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Como vaso de barro coberto de prata, assim são os lábios amorosos e o coração mau. Quem odeia dissimula com os lábios, mas no seu íntimo esconde a falsidade. Quando ele vier com palavras suaves, não acredite nele, porque tem 7 abominações em seu coração. Ainda que o seu ódio se encubra com falsidade, a sua maldade será exposta aos olhos de todos. Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Amém. Compreendendo o livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 1. Não se pode confiar alguma responsabilidade ao tolo. Não se deve dar a ele uma tarefa ou função que requer uma pessoa de honra. A palavra honra, no hebraico, kabod, significa pesado, de peso, e pode se referir à glória de Deus, ao respeito especial dado às pessoas. O tolo não tem o que é preciso para lidar com a responsabilidade com êxito e ganhar o respeito dos outros. Dar honra ao tolo é tão impróprio como neve no verão ou inútil como chuva durante a colheita. Ambas significam desastre. Exposição bíblica dos versículos 4 a 6. Estamos vivendo em uma época em que pessoas com convicções são consideradas fanáticas ou então ignorantes. É popular e politicamente correto ser aberto para novas ideias e não criticar o que os outros pensam ou no que acreditam, exceto em se tratando de descontar um cheque quando estão sem dinheiro, ter uma receita médica quando estão doentes ou pedir direção quando perdidos. As pessoas, na maioria, não acreditam em absolutos. Elas insistem em que a verdade objetiva não existe. De acordo com elas, o que parece bom lá no fundo é verdade para a pessoa. Ninguém tem o direito de criticar outra pessoa por aquilo que ela acredita. Aplique esta filosofia ao dinheiro, à medicina, à mecânica ou aos mapas e veja como você será bem-sucedido. Exposição bíblica dos versículos 4 e 5. O primeiro a reunir o livro de Provérbios deve ter sorrido ligeiramente quando juntou esses dois. A clara contradição contém uma ideia importante. Às vezes, os tolos merecem apenas que nos finjamos de surdos. Em outros casos, devem ser repreendidos e confrontados em sua insensatez com a palavra. Precisamos de sabedoria para saber qual é a resposta correta, a fim de que não acabemos jogando pérolas aos porcos. Compreendendo o versículo 14, quais são algumas das marcas dos preguiçosos? Primeiro, eles gostam de dormir. Até quando você vai ficar deitado? Preguiçoso. Quando se levantará de seu sono? Conforme capítulo 6, versículo 9. Ou como mostra em Provérbios 26, versículo 14, com os preguiçosos vemos e ouvimos muitas movimentação, mas nenhum progresso. Outra característica, conforme versículo 14, do preguiçoso é a sua atitude de sabe tudo. Ele vive em um mundo de fantasia que o impede de ser parte útil do mundo real, conforme capítulo 13, versículo 4, capítulo 21, versículos 25 a 26. Mas é capaz de dizer a todos os outros o que fazer. O preguiçoso nunca foi bem-sucedido em coisa alguma na vida, mas tem a pretensão de dizer aos outros como ter sucesso.
E eu encerro a compreensão do livro de Provérbios, capítulo 24, trago o versículo 21. Ferimos os outros quando falamos com raiva. O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados, conforme capítulo 29, versículo 22. Quem gosta de brigar continua a pôr lenha na fogueira, em vez de tentar encontrar maneiras de apagar o fogo. Muitas pessoas carregam a raiva no coração enquanto aparentemente fingem estar em paz com seus amigos. E elas cobrem sua ira com palavras hipócritas. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 9, ao versículo 10, capítulo 21. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles, de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais: será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo o dia estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Amém. Compreendendo o livro de Romanos, capítulo 9, versículo 30 ao capítulo 10, versículo 21, capítulo 9, versículo 32. Precisamos decidir que tipo de justiça estamos buscando. Estejamos dependendo de boas obras e do caráter
ou confiando somente em Cristo para obtermos a salvação. Deus não salva pessoas com base no nascimento ou comportamento. Ele as salva pela graça, por meio da fé, conforme Efésios 2, versículos 8 a 9. Ele nos oferece sua salvação pela fé, oferta esta que é feita a todos, conforme Apocalipse 22, versículo 17. Depois que confiamos em Cristo, não temos o testemunho e a prova de que estamos entre os filhos de Deus, conforme Efésios 1, versículos 4 a 14. No capítulo 10, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Muitas pessoas religiosas hoje estão incorrendo no mesmo erro que Israel cometeu no passado. Elas pensam que suas boas obras e atos religiosos irão salvá-las, quando, na verdade, essas práticas as estão impedindo de serem salvas. Sem dúvida, muitas delas são sinceras e devotas. Contudo, nenhuma sinceridade ou devoção serão suficientes para lhes salvar a alma. Compreendendo o versículo 3, Israel não conhecia a justiça de Deus, não porque nunca tivesse ouvido falar dela, mas porque o povo recusava-se a aprender. Parte da ignorância é fruto da falta de oportunidade, mas Israel havia tido muitas oportunidades para ser salvo. Os judeus exibiam uma ignorância que provinha da resistência voluntária e obstinada à verdade. Israel não se submetia a Deus. Exposição bíblica dos versículos 4 a 13. Tudo sobre a religião judaica apontava para o Messias que haveria de vir. Seu sacrifício, o sacerdócio e os serviços no templo, as festas religiosas e as alianças. A lei dos judeus dizia que eles eram pecadores, que precisavam de um Salvador. No entanto, em vez de deixar que a lei os levasse a Cristo, conforme Gálatas 3, versículo 24, eles respeitavam a letra escrita e rejeitavam seu Salvador. Exposição bíblica dos versículos 14 a 17. Esta passagem é muitas vezes usada como base para o programa missionário da igreja e, com razão, mas sua primeira aplicação é a nação de Israel. A única maneira pela qual os judeus incrédulos podem ser salvos é invocando ao Senhor. Mas, antes que possam invocá-lo, eles devem crer. Para o judeu, isso significa crer que Jesus Cristo de Nazaré é verdadeiramente o Filho de Deus e o Messias de Israel. Também implicava crer em sua morte e ressurreição, conforme versículos 9 a 10. No entanto, para crerem, os judeus devem ouvir a palavra, pois ela é que cria fé no coração de quem a ouve, conforme versículo 17. Isso significa que nenhum mensageiro da palavra deve ser enviado, e é o Senhor quem o envia. Compreendendo o versículo 15, nunca devemos minimizar o esforço missionário da igreja, embora esteja relacionada principalmente com Israel. Esta passagem se aplica a todos os perdidos do mundo. Eles só podem ser salvos quando invocam o Senhor Jesus Cristo, mas só serão capazes de invocá-lo quando crerem. A fé vem pelo ouvir, por isso eles devem ouvir a mensagem. Como eles irão ouvir? Um mensageiro deve ir até eles com a mensagem, mas isso significa que Deus deve chamar o mensageiro e que este deve ser enviado. Que privilégio é ser um dos mensageiros de Deus e ter belos pés. Aleluia! Referência, livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Romanos, capítulo 9, versículo 30 ao capítulo 10, versículo 21. Trago no capítulo 10 o versículo 21. O Senhor ainda quer muito o seu povo. Por meio de Paulo, Deus estava estendendo seus braços de amor ao seu povo desobediente, desejando e pedindo que voltasse para ele. O favor de Deus para com os gentios não mudou seu amor pelos judeus. Deus quer nos usar para compartilhar o evangelho com judeus e gentios e, para isso, pode usar nossos pés e braços assim como usou os de Paulo. Jesus Cristo chorou por Jerusalém e desejou acolher seu povo em seus braços. Porém, em vez disso, foi preciso que
aqueles braços fossem estendidos em uma cruz em que ele, por livre e espontânea vontade, morresse igualmente por judeus e gentios. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.